Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, que é o projetinho das vendas, tá? Eu estou nessa página aqui, eu já vou explicar. Isso aqui é um plugin que a gente vai usar, ó, tá? Ele se parece com o Select, mas quando você clica nele, a diferença é que ele tem essa barrinha aqui, ó, tá? E aí, qual que é a vantagem da gente utilizar esse plugin? Vocês estão vendo essa barrinha? Essa barrinha aqui permite que a gente faça, por exemplo, uma requisição para o back-end e faça uma busca no banco de dados. E aí, através dessa busca no banco de dados, eu consigo selecionar, por exemplo, um produto. E isso é extremamente vantajoso, né, para a gente aí, tá bom? Então, beleza. Mas vamos voltar à condição de pagamento, que eu vi aí que vocês tiveram alguma dificuldadezinha com relação aí à parte de cadastro para adicionar um outro campo à nossa página de cadastro, né, que já estava funcionando, tá bom? Então, o que que acontece? Geralmente aí nos pontos de vendas ou PDVs, o que que acontece? Tem um atalho lá, geralmente, para a gente poder selecionar aquela condição de pagamento. Então, por exemplo, se eu pressionar ali F5 não porque vai atualizar a página, né? Se bem que eu posso bloquear o F5. Mas, por exemplo, F8, F9, eu posso cadastrar ali uma tecla de atalho para que toda vez que essa tecla for pressionada, ele abra aí para mim de forma automática, né? Já lá a condição de pagamento, já com tudo lançado ali, até a condição de pagamento. Por exemplo, dinheiro é o F5, ou perdão, ou o F6. Aí quando eu pressionar F6 lá na página de vendas, ele abre ali a página para eu fazer a negociação com o cliente, já selecionando ali a condição de pagamento, dinheiro, por exemplo. Perfeito? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai adicionar aqui um atalho do teclado. Vamos precisar de um campo. Teria aí formas muito melhores de fazer isso, mas eu vou pôr um campo aqui de livre digitação, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a página que a gente vai alterar. Vou fechar tudo isso aqui. Então, ó, uma dica aí para que vocês mantenham o foco é abrir somente a página que você está alterando ali no momento, tá? Então, o que que a gente vai alterar aqui neste momento? A gente vai alterar, ó, o pagamento, né? Então, payment terms, ó, isso aqui que a gente vai alterar. A gente vai adicionar um campo aqui para digitação do usuário, tá beleza? Então, outra questão que a gente vai precisar aqui, ó, também abrir o controller, porque quem faz a inserção no nosso database é o controller, tá? Então vamos abrir aqui o payment terms, o payment terms.php que é o controller, e também vamos abrir aqui, ó, e acessar o payment terms.js, que é quem faz a requisição. Eu acredito que não vai precisar a gente preencher nada ou alterar nada aqui, tá bom? Mas vamos deixar esses três abertos aí para a gente poder seguir com esta alteração. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu sei que eu tenho as condições de pagamento. Ó, ele é um select, tá? E são as minhas condições de pagamento. Aqui embaixo eu já tenho um campo de exemplo, ó, de digitação livre, tá? Que ele é um input. Então, o que que eu vou fazer nesse campo de digitação livre? Muito simples, ó. Eu vou simplesmente duplicar ele. Então, deixa eu até fechar isso aqui, ó. Basta eu duplicar esse campo aqui, ó. Só que se vocês notarem, o tamanho aqui dessa coluna, ó, é um tamanho 6. E qual que é o problema? 6 aí é um tamanho que vai ocupar 50% do espaço da linha. Então, como esse aqui é uma coluna 6 e esse aqui também é uma coluna 6, eu vou precisar dividir, porque 6 e 6 dá 12, o tamanho máximo que uma coluna pode ocupar dentro de uma linha. Isso é do Bootstrap, do grid layout do Bootstrap, ele vai ocupar 100% da linha. Então eu preciso dividir aí 12 por 3. Quanto que daria? 4, né? 3 vezes 4 dá 12, não dá, galera? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 3 colunas, tá? Vou duplicar, simplesmente vou duplicar essa coluna aqui, ó. Lembrando que essa coluna, ela tá dentro de uma linha do Bootstrap, ó. Então, esse class run aqui, ó, isso é do Bootstrap, tá? Então, se eu duplico esta linha aqui, ó, ele adicionou para mim mais uma coluna. Eu vou salvar e vou atualizar a página para vocês verem, ó, que vai ficar uma outra coluna aqui, ó, embaixo desse campo aqui, ó. Querem ver? Então, olha só, exatamente isso, só que não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Que fique um do lado do outro, para ele não ficar poluído assim dessa forma, tá? Então, o que que eu vou fazer? Pressionar Alt e vou clicar aqui, ó, nessa primeira coluna com tamanho 6. Do lado dessa outra com tamanho 6, também vou clicar nela. Eu vou fazer isso para todas, tá?
Eu vou explicar de novo o que significa o call MD e o call SM, tá? E também o call LG. Então eu vou colocar o tamanho 4. Agora sim, ó, tá um do lado do outro, tá? Olha que maravilha que ficou. É isso que eu preciso, só que eu preciso alterar os dados aqui, né, ó. Então vamos lá. Vou colocar aqui o atalho, tá? O name e o ID dele vão ser atalho. Aqui também vai ser atalho. Então, o que que se trata esse call LG e o call MD aqui, ó? O MD é uma tela do tamanho médio, é um display do tamanho médio, tá? Geralmente, MD vai se adequar a tablets e celulares aí com mais de 6 polegadas ou 7 polegadas aí de tamanho. Eu acredito que até celulares de 7 polegadas se enquadrem aqui nesse tamanho MD. E geralmente também aí alguns notebooks se enquadram aí nesse tamanho de página. Então, quando eu coloco call-MD, eu estou configurando o tamanho dessa coluna, ó, para um tablet com a tela maior e um notebook, tá? Quando eu coloco call-LG, é o tamanho que eu quero que seja apresentado aí em um computador aí com a tela maior, por exemplo, uma TV, um desktop com a tela maior, certo? Ó, eu acho que o meu tamanho de tela aqui é o LG, eu vou colocar 12, só para a gente verificar como que ele fica, ó. Ele vai ficar bem grandão, ó, quer ver? Olha lá, vocês estão vendo? Ó? Então, como eu coloquei call-12, LG12, aqui no meu desktop, no meu notebook, ele ficou ocupando 100% do tamanho da linha, tá? Então, basicamente, isso aí é o Bootstrap. Porém, quando eu vou lá e pressiono F12, ó, e diminuo aqui o tamanho da tela, ó, vocês podem ver que ele se adapta, ele fica grande e ocupa 100% da linha também. Mas conforme eu vou mudando, olha só que interessante, ele vai mudando junto com a tela. Isso é responsividade, tá? Isso é o Bootstrap trabalhando para a gente. Então vou deixar o tamanho 4 aqui mesmo. Já configurei o meu campo atalho, o name de atalho, tá? E eu preciso verificar agora na minha tabela aqui se eu tenho esse campo já atalho. Mesma coisa, o que cria a minha tabela é a migration, né? Não é a migration? Então, aqui em database, migration, eu preciso procurar a migration payment terms, né, condição de pagamento, e além desse título aqui, ó, eu vou adicionar o atalho, perfeito? Então, agora eu vou salvar no meu database aí este campo atalho. Então, enquanto carrega o pgadmin, vou só dar uma pausa. Então, meus queridos, estamos de volta. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho o meu database já criado, porém, eu não tenho tabelas nesse meu database. Então, para eu criar essa tabela, vamos ver aqui como que a gente faz agora. Vou acessar o terminal, certo? Então, terminal, novo terminal. E vou acessar aqui o meu container do Docker para que eu possa rodar a migration e para que a migration crie para mim as tabelas. Então, o que possibilita, né, a gente está careca de saber a criação das minhas tabelas, das migrations, é esse arquivo finks.php. E aí eu tenho aqui um array, e nesse array eu tenho uma posição chamada development, onde eu tenho todas as credenciais do meu database. Só que para executar isso, eu preciso executar de dentro do container Docker. Então, eu vou colocar um CLS aqui só para limpar isso. E para eu acessar o container, se eu não souber o nome do container, por exemplo, eu posso pressionar aqui, ó, digitar aqui o seguinte comando, docker ps, e ele vai me mostrar aqui, ó, todos os containers que estão sendo executados, tá? No caso de vocês, a informação vai ficar um pouco mais organizada, é porque aqui, como a gente está gravando a aula, eu aumentei um pouquinho o zoom aí, ó. Então, docker ps, ele mostra aqui, ó, o nome do container. O container que a gente precisa acessar é esse container, tá? Que vai conter aí toda a codificação da minha aplicação. Para eu acessar o container, eu vou utilizar o docker espaço exec -it. O it é de interação, para eu acessar ali o container. SH, que é o shell script, é o shell ali da minha máquina, do meu Docker, tá? Do meu container. Beleza? Ó, já acessei aqui o diretório.
tá? Isso aqui é Linux, tá? Já estou acessando a distro Linux ou Pine. E eu vou colocar o seguinte aqui agora, galera. Vou colocar, ó, vendor, certo? Que é o diretório bin things espaço migrate. E isso vai fazer com que ele crie todas as tabelas. Lembrando que o que representa a nossa tabela são esses arquivos aqui, ó, que fica dentro de database, migrations. E aí esses arquivos, essas classes aqui, é o que vai criar ali cada tabela no meu database. Perfeito? E esse arquivo things.php é a configuração que permite aí ele fazer o acesso, conectar ao meu database. Então basta pressionar Enter. Vamos verificar aqui, ele já está criando as tabelas. Agora eu vou vir aqui no meu database, botão direito, atualizar, está aqui as minhas tabelas. Então, a alteração que foi feita foi nessa tabela aqui, ó, tabela de termos de pagamento. Vou colocar um select asterisco from nesta tabela. Vou dar um F5. Ó, já veio aqui com o campo atalho adicionado nessa tabela, ó, esse campo aqui. Perfeito? Então tá, vamos fazer o seguinte, vou pressionar um Ctrl B aqui para não ficar poluído e vou fechar isso aqui também. Agora eu vou fechar isso e eu vou alterar aqui o insert aqui da minha migration, tá? Perdão, do meu controller. Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um campo chamado atalho. Perfeito? E aí, ó, eu vou selecionar do meu formulário, ó, justamente o que o Copilot está me sugerindo, que é esse atalho. Por que esse atalho? Eu não adicionei esse campo aqui, ó, esse input com um name chamado atalho, adicionei. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Eu vou receber este valor ali, ó, através desse forms. E o forms é uma variável que captura todas as variáveis da entrada, tá? Então, só de fazer isso eu já vou conseguir inserir um valor ali em atalho. A mesma coisa neste método aqui chamado update, tá beleza? Então, aqui em update eu vou adicionar esse campo, também o campo atalho, e aí ele vai tanto inserir quanto atualizar o valor desse campo atalho na tabela Payment Terms, ou termos de pagamento. Vamos fazer um teste? Para vocês verem aí, ó, como que era simples, né? Uma atividade aí bem simples de ser feita mesmo, tá? Então, vou dar um F5 aqui. Já está aqui. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, dinheiro. A descrição vai ser dinheiro. O meu atalho vai ser o F6 para dinheiro. E eu vou salvar aqui o dinheiro, tá? Salvo com sucesso. Vamos verificar se isso está realmente no nosso database. Olha lá, ó. Dinheiro. E está aqui o atalho para o dinheiro, que é o F6. Vou cadastrar só mais um aqui, ó. Vou selecionar aqui Pix agora, dessa vez. O título vai ser Pix. E o atalho para o Pix vai ser o F7. Show? Então, beleza. Vou salvar isso. Vamos verificar se ele realmente está inserindo bonitinho. Ó, então, eu já tenho aqui dinheiro e Pix cadastrado, tá? Então, isso já serve para a gente fazer um teste aí na nossa página de vendas. Show? Eu vou dar mais uma pausa no vídeo para que vocês adicionem esses campos aí. E aí a gente vai continuar, tá bom? Então, perfeito, como vocês podem ver aqui, a nossa pesquisa está funcionando, tá? Só que o que está errado aqui é esse nome e esse sobrenome. Deixa eu só alterar isso, porque daí já vai o código correto aí para vocês no Git, tá? Então, aqui em lista de termos de pagamento vai ser código. Vamos só verificar os valores. Código. Aqui vai ser código. Condição. Pagamento. Aqui vai ser o nome da condição. Ou melhor, condição. Vou colocar aqui. Vou colocar no lugar desse CPF o atalho. Então, código, condição. Então, aqui está abreviado. Vou abreviar aqui também para não ficar muito grande. Ao invés de RG vai ser ação e eu vou retirar esta coluna aqui, ó. E eu acredito que o erro já vai ser solucionado, tá? Então, vamos retirar uma coluna dessa tabela. O Tebori, eu não preciso mais de dados nele, porque isso vai ser carregado lá do meu backend, tá? Então, o plugin vai se encarregar de fazer a pesquisa e carregar esses dados para cá.
E aí a minha tabela ela vai ficar assim, ó. Só atualizar aqui eu já volto pro script, tá? Então, perfeito, até o erro sumiu. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou deixar vocês adicionarem a alteração. Então, amém. Agora sim, a parte da venda, já temos aqui a nossa pesquisa funcionando, tá? Tem algumas implementações de melhorias que podem ser aplicadas aqui nessa pesquisa, tá? Deixa eu ver se o editar funciona. Só clicar no editar, não está funcionando, não vou implementar. Mas, ó, a condição de pagamento já funciona aqui o cadastro, tá? Então, eu vou abrir a nossa página de vendas agora. Então, movimento de estoque e venda. Eu vou abrir aqui a página de vendas. Então, um plugin que eu comentei que a gente vai utilizar é este plugin aqui, ó, que ele é muito interessante. Esse plugin aqui, ele serve justamente para automatizar aí a pesquisa. Ele, digamos que ele seja uma evolução daquele input do tipo select, tá? Ele é chamado aí comumente de select 2, né? Ou seja, select versão 2. E ele vem com esse inputzinho aqui, ó, que é esse campo. E aí eu posso, toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, fazer uma pesquisa no meu back-end para ele trazer o resultado aqui para mim, tá bom? Então essa daqui é a minha página de vendas. Eu vou deixar vocês copiarem essa alteração que eu fiz aqui do Select Tool, tá bom? Lembrando que para acessar esse script dessa página de vendas, basta você vir aqui no GitHub, procurar lá o Jaiminho 2, que é o repositório, e aí lá você vai encontrar esse arquivo da venda aqui, ó, que é este arquivo aqui, ó. Lá no meu projeto vai ter esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo sales. Deixa eu pegar aqui, ó, sale no singular. Você vai ter também esse arquivo sale.js no singular. E você vai ter aqui também, ó, nesse sale, um script aqui CSS alterado, que é esse script aqui, ó. Deixa eu só abrir ele. Sale. Esse aqui, ó, que é o sale.css. O sale.css está dentro de public CSS. Então, resumindo, você precisa pegar esse arquivo sale.css, sale.html e o arquivo JavaScript dele. Eu vou só conferir o meu commit aqui que eu fiz. Eu vou fazer outro commit aqui. Vocês devem pegar esses scripts lá para a gente continuar junto, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo para que vocês façam isso novamente. Continuando aqui, galera, é o seguinte, ó, temos a página, temos aqui o plugin. Eu vou mostrar como que instala o plugin, tá? Para instalar esse plugin aqui, ó, você vai acessar esse site aqui, ó. Deixa eu já compartilhar o link aqui com vocês também, que é este link aqui, ó. Este link aqui você vai utilizar, que é o Select to Bootstrap 5. Então, ele já está até utilizando o tema do Bootstrap 5. Tá? Deixa eu só selecionar aqui o que a gente, simplesmente só o que a gente vai precisar. Então, a gente está usando um template, que é o Admin LTDE. O Admin LTDE já é baseado no Bootstrap. Então, por exemplo, eu não preciso adicionar o link do Bootstrap. Basta adicionar esses dois aqui, ó, esses três, perdão. Então, eu vou dar um Ctrl C. Eu já fiz isso, perfeito, mas vocês devem fazer isso, ó, aqui nessa página, que é a página css.html. Então, como vocês podem ver aqui, ó, vou dar um Ctrl B aqui, eu já adicionei esse plugin aqui, ó, já tenho aqui esse estilo. Então, não preciso adicionar. Mesma coisa para os scripts, aqui eu já tenho o jQuery, só que no meu projeto também já está sendo utilizado. Então, basta selecionar esses dois aqui de baixo, dar um Ctrl C, aí você vai vir aqui, ó, no arquivo script.html e adicionar esse atalho aí, perfeito? Então, aqui já está adicionado o jQuery e também os scripts, perfeito? Então, o resultado final vai ser esse aqui, ó. Só carregar aqui, está carregando a página, eu vou clicar e ele vai exibir essa barrinha de pesquisa, ó, que é o que a gente precisa. E esse botão aqui, ó, eu vou alterar o nome dele para pesquisa também. Então vamos lá, vou abrir agora a minha página de vendas, vou pressionar um Ctrl B, posso fechar isso aqui, vou abrir a página sales.html, descendo aqui mais para baixo, além da página do menu do topo, eu vou ter aqui o botão de pesquisa. Então tá ali o operador, ó, buscar produto. Nesse botão que está aqui, eu vou colocar o seguinte, ó, pesquisa,
Em vez de ser cinza dessa forma, eu vou colocar aqui um botão primary, para ele ficar azulzinho, mais interessante. Eu posso até adicionar um ícone aqui do FontAwesome, que é aquele ícone da lupa, porque ele vai deixar mais intuitivo ainda a nossa página, tá? Então eu vou abrir aqui o site do FontAwesome, fontawesome.com. Se não me engano, eu estou utilizando a versão 6. Beleza? Então, galera, ó, vamos lá. É o Search, que é o ícone que eu vou utilizar aqui. É esse ícone aqui, ó, Search Glass. Não sei se eu estou utilizando a versão 7, vou pegar esse ícone aqui mesmo. Se não funcionar, eu volto para a versão 6. Eu vou adicionar ele aqui no botão, e aí vocês já vão perceber a diferença aqui, ó, instantânea, né? Olha só que interessante. F5. Então já ficou azul. Quando eu clicar aqui, eu quero que seja exibido um modal de pesquisa, e é isso que eu vou implementar agora. Tá? Então, no Bootstrap mesmo, a gente tem aqui a página, a parte dos componentes, tá? Deixa eu só alterar para a versão 5.3, e aí eu vou em Docs, que é a documentação, e vou vir aqui, ó, em Modal, que está dentro de Components. Então, Modal, a opção que eu quero de modal é aquele modal que ele é estático. Então, o modal estático, quando eu clico fora, ele não fecha, ó. Esse aqui ele fecha, não é esse que eu vou querer, ó. É esse aqui, ó, Static Modal. Então, se eu clicar fora, não acontece nada. Se eu fechar, ele fecha o modal. Então, simplesmente, vou selecionar esse script do modal e vou adicionar ele aqui na minha venda. Então, eu vou adicionar ele no topo aqui da venda, pode ser no topo mesmo. Após o body aqui, ó, o corpo da minha requisição, eu vou adicionar esse modal. Se bem que eu preciso envolver toda a página de vendas aqui, ó, dentro de um formulário, para que eu consiga capturar ali os campos, perfeito? E submeter isso para o back-end. Então, form, eu vou utilizar um ID aqui para este form, que vai se chamar form ID, tá? Não if, ID, form. E aí os dados da minha venda vão ficar dentro deste form. Perfeito. Inclusive o modal. Tem um erro de digitação aqui. Deixa eu só corrigir isso. Continua com um erro de digitação. O que eu fiz de errado aqui? Tag form. Deixa eu verificar aqui. Tag form. Só está aberto aqui. Provavelmente é um bug da minha IDE. Sem problemas. Form. Deixa eu identar ele aqui e vou adicionar o meu modal aqui. Perfeito. Então, esse botão aqui, ó, da pesquisa, ele deve abrir aquele modal, tá? Isso aqui é só o menu de cima. A minha pesquisa vai estar aqui, ó. Então, descendo aqui um pouquinho mais para baixo, esse botão deve abrir o modal que eu coloquei ali. Perfeito. O que que faz o modal ser aberto? São essas propriedades aqui, ó. Uma das propriedades que eu preciso é o type button, para ele não submeter nenhuma informação do meu formulário. Já está adicionada a propriedade type button aqui. Eu preciso também do databs target, ou seja, ele é um botão que vai exibir, né, ser responsável por exibir um modal, e databs target, que é o modal que ele vai chamar quando o botão for clicado, tá? Então essas duas propriedades eu preciso simplesmente adicionar essas propriedades aqui no botão. Então vamos adicionar isso e vamos fazer um teste, tá? Antes de alterar aí essa estrutura. Eu vou dar um Ctrl F5. Vamos verificar se ele já vai abrir o meu modal aqui, tá? Deu um bug aqui, deixa eu ver que eu fiz alguma coisa de errado aqui no front-end. Mas vamos ver se ele abre o modal. Ó, já está abrindo o modal, tá? Só vou corrigir esse erro. Deixa eu dar uma pausa no vídeo que eu já mostro o que causou esse erro. Vou gravar isso. Então, eu alterei esse ID e adicionei essas propriedades aqui para que ele busque o modal, tá? O erro é mais um erro de semântica. Então, algumas dessas tags aqui, ó,
eu não consigo inserir essas tags dentro do form, algumas dessas tags que eu tenho aqui. Então depois a gente vai fazer uma outra estratégia para adicionar esse modal aqui dentro do form, para que eu consiga capturar ali os valores do campo desse form também, aí, desse modal, tá? Enfim, aqui ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ID, perfeito, do form que eu vou procurar. Então lá no botão tem que estar o mesmo ID que está aqui, perfeito? Eu vou só atualizar a página para ver como que isso vai ficar. Então, Ctrl F5, vamos ver se ele continua abrindo aqui, exibindo esse modal para mim, para pesquisa, continua, tá? Eu vou alterar aqui o título agora deste modal. Então, aqui no título, eu vou colocar o seguinte, ó, pesquisar ou pesquisa produto, perfeito? O botão close eu vou colocar fechar. Esse botão aqui eu não preciso dele. Posso até colocar um cancelar aqui, que eu acho que fica mais entendível, né? A cor desse botão, eu vou pôr uma cor Danger, que é o vermelho. E aí eu posso até pôr um ícone aqui nesse botão de cancelar. E posso pôr, por exemplo, um atalho, ó. Então, entre parênteses aqui, eu poderia, né, como se trata de um PDV, colocar um atalho aqui, por exemplo, o F3, ó. Então, se pressionar F3, ele vai executar esse botão. Aí, o que eu vou fazer? No JavaScript, eu vou monitorar o pressionamento dessa tecla, né? Como que eu faço isso no JavaScript? Alguém aí tem uma dica de como que se faz isso no JavaScript? É bem simples, tá? Então, toda vez que pressionar ali uma tecla no meu documento HTML, então document, né, obviamente que é o documento HTML, eu vou adicionar um evento, add event listener. E qual evento que eu vou colocar aqui nesse meu pressionar de teclas? Pode ser o keydown, né, ou seja, tecla pressionada. E aí eu vou simplesmente executar uma função. Só que eu preciso escrever tudo isso aqui, function? Não, não preciso, né? Por exemplo, eu posso abreviar, eu posso simplesmente abrir um parênteses, fechar um parênteses e criar uma arrow function, ou uma função anônima, sem nome, tá? E aí eu simplesmente posso fechar o modal, tá? Então, isso aqui é uma atividadezinha aí para vocês, ó. Fechamos o modal com a tecla F3, perfeito? E aí, ó, eu posso fazer um if aqui, ó. Então, se, abaixo do comentário, né, para ficar melhor. Se o quê? Eu preciso também capturar aqui, ó, só para lembrar, o evento, tá? Então, o evento, qual que foi a tecla pressionada? Eu gosto de chamar aqui de E, que é o event. Aí eu vou utilizar o key, ponto. E.key, na verdade, né? Que é o evento aqui, ó, variável. Então, essa variável aqui vai ter as informações da tecla. E aí eu coloco igual a F3. Se for igual a F3, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente fechar o modal. Tá, ó, já até me deu aqui uma dica de como fazer isso. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo de novo e vou deixar vocês tentarem aí implementar essa funçãozinha aí, tá bom? Down, né? Também temos o key pressed, tá? Então toda vez que fechar ali, ó, toda vez que eu pressionar essa tecla, eu devo fechar aí o modal. Então aqui no modal, ele está explicando para mim como que eu fecho esse modal. Então vou descer aqui um pouquinho mais para baixo. Basta selecionar o modal para fechar o modal. Deixa eu só pegar aqui a parte da documentação para ganhar tempo. Vamos lá, eu quero fechar este modal. Então vamos lá, vou selecionar o modal. Pesquisa produto. Modal.height. Vamos fazer um teste agora para a gente verificar aí se está realmente fechando o modal. Então, pesquisa, vou pressionar o F8, fechou o modal. Como vocês podem ver, já está funcionando, ele está fechando aí o meu
modal. Então, pesquisa, F8, ele fecha o modal. Show? Era isso mesmo que eu precisava. Então, aqui a pesquisa funciona, o modal funciona. Agora, vamos implementar aqui ó, a pesquisa nesse plugin aqui, tá? Que é o plugin do Select Tool. Então, em Get Started, ele vai mostrar como usar, como que cria e como que aplica aí essas funcionalidades, tá? É bem simples de fazer, é dessa maneira aqui que a gente aplica ó, a funcionalidade do Select Tool aí, que é esse plugin interessante. Eu vou dar um Ctrl C aqui, tá um pouquinho diferente aqui, como vocês podem ver, ó. O nome aqui eu coloquei só Field, mas eu vou alterar. O nome desse campo aqui eu vou chamar de pesquisa somente, que ele vai pesquisar o produto. Aqui no meu input, esse campo, eu vou mudar o nome dele também para pesquisa. Tá? Então, eu tenho aqui a parte da pesquisa do produto. Esse select aqui, ó, o ID dele, tanto o ID quanto o name dele, eu vou chamar de pesquisa. Perfeito. Esses options aqui, eu vou retirar eles. E vou colocar o seguinte, ó, digite o nome, perdão, o ID, vírgula, nome, vírgula, código, barras do produto. E 3 pontinhos. Vou colocar um ponto aqui, para dizer que está abreviado, perfeito. E vou dar um F5 para a gente verificar o resultado disso. Beleza, então ó, digite o ID, o nome é o código de barras do produto. Quando eu clico, ele aparece aqui para mim, esse campo da pesquisa, tá? Mais um desafio aí para vocês. Vou dar uma pausa. Então, meus queridos, para que tudo aqui funcione perfeitamente, já vou mostrar aqui a documentação do que eu utilizei e vou explicar mais uma vez, perfeito? Então, para que tudo funcione perfeitamente, quando eu clicar aqui, ó, só que ele ficou meio pequeno, né, esse campo. Não quero que ele fique tão pequeno, tá? Eu criei uma migration aqui da tabela de produtos, só alguns campos bem básicos, tá bom? Só para a gente ganhar tempo, eu vou retirar esse campo aqui, porque a gente não vai usar ele aqui nessa tabela, tá? Mas, por exemplo, a gente usaria nessa tabela aqui, ó, o campo excluído e o campo ativo, tá? Vocês podem até colocar um valor aí default, né? Um valor default. Default, como aqui está text, mas eu vou utilizar boolean. Então, booleano, verdadeiro ou falso, o valor padrão aqui no ativo vai ser true. Perfeito? No excluído, o valor padrão vai ser false, né? Porque eu não cadastro um produto aí que está excluído. Então, default, false. Então, ele não está excluído. Então, esses campos são os campos aí essenciais para essa tabela. Eu vou salvar isso aqui, depois vocês podem consultar no repositório ou assistir o vídeo e criar aí, certo? No vídeo essa tabelinha aqui, ó. Perfeito? Então, vou fechar isso. Vou fechar isso. E aqui eu vou construir uma rota já para produto. Só que antes de construir a rota, vamos entender como que funciona melhor esse componente. E deixa eu tirar também desse componente aqui, ó, a configuração de pequeno, porque eu não quero que seja pequeno. Eu quero que fique bem visível ali para o meu usuário. Deixa eu dar um F5, vamos verificar como que vai ficar aqui esse plugin e esse componente. Então ele ficou um pouquinho maior, mais centralizado, é isso que eu preciso. Então aqui ó, em select2.org, que é a documentação oficial, aqui em Data Source a gente tem essa opção de Ajax. Ó. Então olha só que interessante. Eu posso abrir aqui umas chaves, né, para passar ali uma função, uma configuração, e aí eu posso configurar para qual rota, para qual URL que vai ser feita a requisição perfeito desse meu plugin quando o usuário digitar alguma coisa na barrinha de pesquisa. Então é basicamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu também posso colocar um placeholder aqui se eu quiser, ó. Vamos só verificar como que fica o placeholder. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Eu acho que ele vai pegar o do select lá, mas só para a gente verificar, ó. Ele está pegando o do select. Enfim, vou deixar o placeholder aí e vou adicionar a propriedade Ajax aqui, ó. Essa propriedade Ajax é o que vai permitir que a gente faça a pesquisa. Então, aqui na minha rota, eu vou criar uma rota
perfeito, para receber essa pesquisa, que é o meu app. Aí eu vou colocar aqui que vai ser um grupo de rotas, então group, certo? Esse grupo de rotas, eu vou adicionar aqui, nesse grupo de rotas, a rota que vai ser barra produto, ou seja, para pesquisar produto, para cadastrar produto e alterar produto. Eu vou ter uma função, uma function, certo? Essa function, eu vou passar aí 2 parâmetros, que vai ser o meu grupo de rotas. Então, já deixa eu fechar isso aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, o router group proxy collector, que vai permitir aí que eu adicione, né, através dessa variável group. Então, group, que é o meu grupo de rotas, eu vou adicionar aqui uma rota post. Então, lá eu vou definir que vai ser post o meu método, tá bom? Aí, ó, eu vou colocar o seguinte aqui, ó, list product data. Perfeito? Que vai ser a minha rota. Faltou a barra, né? Senão não funciona sem a barra. E aí, obviamente, que eu vou precisar fazer o controller aí para produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, product. Dois pontos, class. Ele está dando erro, obviamente, porque eu ainda não construí essa classe. Vou pegar isso aqui e vou adicionar aqui. Deixa eu só verificar que parece que ele encontrou, mas eu acho que eu não fiz essa classe ainda. Feito? E é basicamente isso aí que a gente precisa. Então, vou criar este arquivo aqui, só que antes eu vou deixar vocês copiarem aí essa rota. Então, PHP, vou fechar isso aqui e vou deixar vocês copiarem tanto o JavaScript quanto a rota, tá? Então, ó, aqui eu vou adicionar o URL, tá? Já eu volto ali para a rota. Então, o URL não vai ser sales, tá? Vai ser produto barra list product data. É isso mesmo? Vou até copiar a rota aqui, ó, para evitar erro de digitação, né? Com erro de digitação, nada funciona. O type, né? O tipo da minha requisição vai ser post. Então, ou seja, eu vou fazer uma requisição do tipo post. Perfeito? Tem outras configurações aqui que são bem interessantes que a gente também pode implementar, tá? Ó. Então, o data type aqui eu já coloquei como JSON. Aqui a minha URL, eu coloquei já a URL lá. Isso aí já está feito. Perfeito? Esse process, por enquanto, a gente não vai utilizar. Mas tem uma opção aqui de delay. Ó, isso aqui é o formato do JSON que precisa ser retornado, tá? Então, o ID vai ser o valor do select. E o text vai ser o valor que vai ser exibido aqui, ó, para mim. Perfeito? Então, o ID vai ser o valor desse campo e o text vai ser ali o valor a ser exibido. Deixa eu só verificar se eu acho, ó, é isso aqui, ó. Esse delayzinho aqui, ó. Esse delay eu acho muito interessante, tá? Então, eu vou adicionar essa propriedade delay aqui. Antes do Ajax, ó, como vocês podem ver, na verdade, dentro do Ajax é uma configuração. Então, aqui dentro do meu Ajax, eu vou adicionar essa opção de delay. Esses 250 são milissegundos, tá, galera? Então, vou deixar vocês copiarem essa configuração aqui agora. E aí, a gente vai para a construção aqui dessa rota, como que a gente captura o que foi digitado e etc. Tá bom? Então, olha só que maravilha. Isso aqui já vai fazer uma consulta para a gente. Vamos verificar se essa consulta aqui está funcionando, tá? Ó. Então, por exemplo, eu poderia também colocar um placeholder dentro desse input aqui depois, tá? Só que aí dá para fazer com JavaScript. Próxima aula eu trago esse bônus aí pra gente e eu explico esse bônus, tá? Eu vou dar um Ctrl F5 e pressionar F12. Aqui, ó, em rede, eu consigo verificar se ele realmente fez essa requisição aí, tá? A gente está com erro aqui de responsividade, ó. Deixa eu retirar aqui o zoom um pouco e diminuir aqui também, que ele não fique tão apertado assim na tela. Eu vou clicar aqui e olha só, ele já está fazendo a requisição, como vocês podem notar aqui do lado, ó. Então, isso aqui é uma requisição lá para o meu back-end. Só que ele não está retornando nada, ó. Ele está dando um fatal error. Por que ele está dando um fatal error? Porque dentro da classe products não existe esse método ainda programado. Então, vamos lá implementar tanto a classe product, que é essa classe aqui, e implementar também o método dentro de product, que é o método listData aí. Então, vou abrir aqui a codificação PHP, vou aplicar o namespace à minha classe,
vou criar a minha classe de product. Essa classe vai estender, né, extends base, tá? Professor, mas por que você não está colocando aqui o uses do base? Por que eu não estou colocando o uses do base aqui? Alguém sabe responder? Por exemplo, o base é uma classe, ó. Vamos verificar, ó, base. O base, ele vai permitir que eu utilize o template e o report. O report é uma trait que tem um método lá que ele gera o PDF, ele retorna o PDF pra gente, tá? Então, por que ó, eu estou herdando essa classe aqui, ó, ela é uma classe abstrata, tá? Ela só vai servir para ser herdada. Então, eu estou estendendo essa classe. Por que eu não estou colocando o uses aqui se eu estou estendendo essa classe? Como que eu consigo estender essa classe sem o uses aqui, ó? Não, porque está no mesmo namespace, ó. Vocês estão vendo esse namespace? Não é o mesmo namespace que esse? Então, por que eu preciso do uses? Se ele está no mesmo lugar, no mesmo diretório, na mesma pasta, o namespace é o mesmo. Então, não preciso de uses, certo? Ele não usa o uses. Agora, eu vou criar aqui o meu método, ó, public function. Eu vou colocar aqui exatamente o nome do método que está aqui, dando 2 cliques e um Ctrl C. E vou dar um Ctrl V. Perfeito? Aqui dentro, ó, eu vou adicionar as minhas variáveis. A primeira é request. E depois é o response. Então, como eu capturo os dados que foram submetidos para cá? E o principal, como que eu visualizo as variáveis da requisição aqui do list product datas? Basta clicar aqui, ir em payload. E olha só, estão vendo aqui terms, ó? Ó, tá vendo que aqui eu coloquei a letra A, ó, se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, ele faz a requisição e pega o valor que eu passei aqui, ó, dentro desse input. Perfeito? Então, é terms aqui, ó, term, o nome aí da minha variável que eu preciso capturar para fazer a pesquisa. Então, eu vou digitar aqui, ó, $request, vou dar um tab, porque eu vou utilizar esse getParsed_body para pegar ali as variáveis do body. E vou dar um var dump aqui, ó, var underline dump informs, só para a gente visualizar o que vai ser retornado agora, ó. Então eu vou apagar isso aqui, ó. Vamos só verificar aí o retorno, ó, já retornou resposta, ele está dando um erro. Deixa eu ver qual que é o erro que está dando aqui. Então vamos verificar, já identifiquei o erro. Ele está dizendo que não existe essa classe aqui, nem esse método. Por quê? Porque eu não importei aqui o uses, né, da minha classe de produtos. Então, eu vou colocar aqui agora products. Vamos verificar de novo. Deixa eu apagar uma letra aqui. Vamos verificar se ele continua retornando erro. Não retornou um erro, mas ele retornou os dados, ó. Então, tem uma posição chamada terms dentro dessa variável forms. Lembrando que o forms, eu estou capturando as variáveis de requisição. Perfeito? Então, aqui eu vou criar uma variável chamada term. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir o forms na posição terms. E aí, o que acontece? Se não existir o terms, eu vou atribuir null para ele, ó. Ou seja, vazio, não existe nada. E aí, eu vou fazer um if aqui, ó. Se o valor de terms for diferente de null, aí eu vou fazer um filtro aqui, ó. Tá? Eu vou filtrar aí a minha pesquisa, eu vou adicionar um where. Mais o que? Primeiro, eu preciso fazer o seguinte, ó, query, que é a minha pesquisa, né, que é a minha classe de pesquisa, vai receber o seguinte, ó, select query, ele já importou aqui, ó, de builders database. Vou colocar dois pontos, select, e vou passar os campos que eu quero na pesquisa. O campo que eu quero é o ID. Vou abrir minha tabela de produtos aqui, ó, Products, e vou na aba SQL aqui do meu PG Admin. Se não tiver aparecendo na aba SQL, você pode clicar nos 3 pontinhos, Open, e selecionar a opção SQL aqui dentro. Então, eu quero pesquisar pelo ID, certo? Se a pessoa digitar o ID ali, ó, como vocês podem ver na pesquisa, eu quero. O código de barras, eu vou querer também. O nome do produto, eu vou querer também. Por que eu estou copiando e colando, pessoal? Eu estou copiando e colando justamente porque eu acho que o valor não é necessário para o input. Eu vou tirar o valor. Esses 3 aqui é o suficiente. Depois eu vou chamar o método aqui, ó, que é o método from. E aí eu vou passar o nome da tabela, ó, que é products. Eu estou copiando para evitar erros de digitação. É uma boa prática fazer isso, tá?
E eu quero que ele retorne sempre um limite aí, ó, de 10 linhas. Então, também vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de data, certo? Esse data, ele vai receber um array, perfeito? E aqui eu vou mostrar para vocês qual que é o padrão de retorno que deve ter aí, ó. Então, o meu retorno, o JSON retornado, deve seguir esse padrão aqui, ó. Result, ó. Vocês estão vendo? Então, eu devo ter uma posição result aqui neste array, ó. Então, esse array aqui, ele vai receber na posição result. Então, vai ser um array que vai ter aí por padrão a posição result. Então, já vou atribuir um valor vazio aqui para ele. Desta maneira. E aí depois eu vou fazer o seguinte, ó, $data na posição result vai receber a minha query chamando ali o fetchAll. Só que antes do fetchAll, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou impor um limite de retorno, tá? Então um limite de registros aí retornado. Então ele sempre vai começar na posição 0 e vai retornar no máximo 10 registros, tá? E eu vou pegar aqui, ó, a mesma posição result. E aqui, ó, é onde a gente implementa o filtro, tá? Então ali vocês vão implementar o filtro. Aqui eu já posso dar um return em $this, chamando o método sendJSON. E aí eu passo a interface da resposta, que é o response, vírgula, vou passar a minha variável data, que aí ele vai retornar para mim no formato JSON Array. Vamos verificar se ele vai funcionar ou se ele vai dar erro aqui, ó. Então, vou abrir aqui de novo a minha pesquisa, vamos verificar o que ele retornou agora. Ó, já retornou um JSON vazio aqui para mim. Eu vou fazer o seguinte, aqui nessa tabela de produto, no próprio PG admin, ó, eu vou fazer um insert de um registro aqui, ó. Então, product. Vou selecionar aqui, certo, os registros, e vou inserir um registro aqui, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, vou dar um OK. O nome aqui vai ser mouse. O valor desse mouse eu vou colocar aqui R$50 e vou salvar isso. Vamos verificar se ele retorna realmente o registro aqui, ó. Vamos verificar, está carregando. Não retornou ainda o JSON. Deixa eu verificar o que está faltando aqui no meu query. Deixa eu colocar um var dump em data, né? Vamos verificar aqui se ele está realmente pesquisando. Será que eu salvei esse registro? Products, salvei. Vou inserir mais um. 3, 2, 1. Teclado. R$80. Vamos salvar. Aqui eu vou fazer o seguinte. Query, limit, select from, nome da tabela. Deixa eu só chamar o fetchAll diretamente, só para verificar o que ele vai me retornar. Beleza, vamos lá. Agora ele retornou aqui 2 produtos, tá? Só que eu preciso retirar esse var dump para ele retornar no formato JSON. Beleza, vamos lá de novo. Agora vocês vão perceber que ele vai realmente copular aí o plugin, ó, provavelmente. Vamos verificar aqui, olha lá, já retornou no formato JSON esperado, tá? Eu vou dar um Ctrl F5 aqui na página, vamos ver se ele vai já retornar aqui registros para dentro do plugin. Então, beleza, ele já está fazendo a requisição e já está recebendo ali os dados, tá? Falta fazer um ajuste aqui ainda. Então, desafio para vocês aí agora. Vou até interromper a gravação para não ficar muito comprido, tá bom?